bom dia a todos. Bom dia. Bom, meu nome é Luiz Felipe Preto, hoje eu estou aqui em parceria com o Dr. Felipe, meu xará também, quase uma dupla sertaneja, né? E na verdade hoje nós estamos aqui para abordar um assunto que é a mediação escolar, né? E a sua atuação desde o ensino base até efetivamente o ensino superior. E, bom, falar um pouquinho só antes, uma apresentação, eu tenho contato com a seara jurídica educacional já há bastante tempo. Iniciei minha atuação junto ao Grupo Maxi, onde nós ofertamos até hoje, na verdade, uma assessoria jurídica, uma consultoria a eles. E confesso para vocês até que na época, né, quando nós começamos isso, nós já desenvolvíamos muito trabalho de mediação sem saber que o que nós estávamos fazendo era uma mediação, né? Então é algo bastante interessante que nós vamos aprendendo com o tempo. E em 2011 nós tivemos uma oportunidade ímpar, que foi a realização da compra e venda do sistema Maxi para então, na época, Abril Educação. E por que isso foi uma oportunidade ímpar? Porque a partir de toda essa operação comercial, essa operação negocial, nós passamos a ofertar para a Abril Educação, na época, uma assessoria, uma consultoria jurídica educacional, onde, através da Abril, nós ofertávamos toda a assessoria aos sistemas de ensino vinculados à Abril. Então, nós ofertávamos assessoria para Sistema Ângulo, GEL, SER, PH, Editora Ática, Cipione e assim por diante. E eram todas demandas que envolviam problemas das escolas, né? Então, nós tínhamos os sistemas de ensino, que tinham como seus clientes finais as escolas, né? E os sistemas de ensino, eles ofertavam um material didático e uma metodologia de ensino. E o que isso acabava gerando? Muitos problemas no âmbito das escolas, não em função dessa transação comercial propriamente dita, mas que os sistemas acabavam tendo conhecimento. Problemas de toda a natureza. Inadimplência, bullying, violência escolar, problema envolvendo professores, problemas envolvendo até mesmo o aspecto jurídico-tributário das instituições de ensino, que é bastante complicado até os dias de hoje. Então nós tivemos uma oportunidade de atuar nesses problemas todos a nível nacional, né? E nós conseguimos aí, a partir disso, enxergar muito quais são as dores das escolas, né? Quais são os problemas vivenciados no dia a dia, quais são as dificuldades, quais são os impasses. E dessa experiência toda, nós chegamos à conclusão de que muitas escolas, muitas instituições de ensino, elas não possuem um preparo efetivamente adequado. Desde a relação documental, nós chegávamos a atender instituições de ensino que não tinham contratos de prestação de serviço com os alunos, né? Não tinham um cuidado efetivamente de ter um vínculo formalizado com esse discente. E veja, se havia já uma desorganização no âmbito documental, quiçá nas questões pedagógicas e todas as outras situações, né? Então, nós enxergamos um cenário onde as instituições de ensino, elas muitas vezes não estão preparadas para esses conflitos, para esses problemas diários. E quando esses conflitos surgem, elas acabam não sabendo como resolver efetivamente esses conflitos. E isso resulta numa intensificação aí da judicialização dessas questões escolares todas, né? Que é um problema muito grave. Isso afeta desde uma circunstância de imagem da instituição de ensino, né, até mesmo contribui para uma evasão escolar, para uma diminuição do número de alunos nessa instituição e cria um ambiente escolar também muito desfavorável, né? Então, o primeiro passo aqui é nós identificarmos qual é o cenário atual que essas instituições de ensino elas estão inseridas, né? E hoje a gente tem uma clareza muito grande que elas estão inseridas em um contexto de muitas modificações, né? Modificações do aluno, modificações dos pais, modificações da legislação, modificação de um número exacerbado de circunstâncias que deixam essas instituições de ensino todas numa circunstância de vulnerabilidade propriamente dita, né? Então hoje a gente tem uma facilidade enorme de acesso à internet por parte dos pais, por parte dos responsáveis, né? Isso contribui muito para o acesso à informação, para a troca de informações. Hoje nós temos os grupos de pais no WhatsApp, né? As escolas têm medo disso.
morrem de medo disso, né? Porque é um cenário efetivamente onde a troca de informações ela ocorre de modo muito rápido, de modo muito célere, né? Nós temos uma circunstância onde os professores hoje também estão inseridos no ambiente de muito acesso à informação e também até mesmo de discussões e variáveis com relação aos seus direitos trabalhistas, né? Efetivamente o que deve ser posto no contrato de trabalho daquele professor, jornada, carga horária, e o professor assistente, como é que fica. Então, nós temos uma enormidade de discussões judiciais acerca desses temas, nada definido, né? E isso gera, consequentemente, uma instabilidade no âmbito escolar. A gente tem uma situação também onde o aluno mudou muito, né? A mentalidade do discente mudou completamente. Então, hoje nós temos um aluno muito mais preparado, né? Nós temos um aluno muitas vezes com uma informação muito maior, preocupado efetivamente não só com o material didático que ele está tendo naquela instituição de ensino, mas com relação aos métodos avaliativos, né? Então, isso tudo faz com que as instituições de ensino precisem se adaptar. Elas estão em um contexto de mudanças, né? Em um contexto principalmente onde nós temos os pais transferindo para as instituições de ensino a responsabilidade da educação dos seus filhos, né? Então, basicamente, a gente tem aí, por intermédio desses contratos de prestação de serviços, uma transferência da família para a instituição de ensino da responsabilidade educacional, né? Nós temos quase aí uma função ampliada da escola para uma função de educadora e efetivamente contribuindo aí muito para a formação desses alunos. A gente vai até citar alguns exemplos até assustadores aí do que a gente já viu, né? E a gente tem alguns fatores preponderantes que contribuem para essa circunstância, né? Para esse cenário atual. Hoje a gente fala muito em ampliação do tempo na escola, né? Então hoje a gente fala muito da circunstância envolvendo a educação em tempo integral, né? É uma constante isso hoje. A gente tem visto nas instituições de ensino um interesse muito maior dos pais em manter cada vez mais os seus filhos dentro de uma instituição de ensino, por intermédio hoje da educação em tempo integral. Até que ponto isso é bom ou isso é ruim, né? Acho que não é esse o foco, mas isso aumenta em muito a responsabilidade da instituição de ensino para com aquele aluno. Essa é a circunstância que nós vamos abordar aqui. Não vou ingressar numa discussão pedagógica acerca se essa ampliação do tempo ela é saudável para o discente ou ela não é saudável para o discente, né? Existem circunstâncias e circunstâncias. O aumento da concorrência no mercado de trabalho, insatisfações econômicas, as escolas assumem funções de família em contrato, né? Essa é uma circunstância que complica muito a atuação educacional. Aumento da violência no âmbito escolar, nós temos visto aí na mídia circunstâncias extremamente tristes, né, que envolvem o aumento da violência no âmbito escolar. Muita dessa violência é gerada também por problemas familiares, né, por problemas extra-escolares, mas que acabam efetivamente estourando no âmbito escolar. A gente vai ver como é que a mediação pode ajudar nesse sentido. Consequentemente, isso gera um aumento da tensão na relação dos sujeitos na escola, né? Então, hoje você tem um professor que entra para dar a sua aula hoje, cheio de preocupações, né, em como efetivamente lidar com aquele aluno, em efetivamente o que ele pode falar, que exemplo ele pode citar em sala de aula para não gerar uma ofensa naquele aluno, né? Enfim, hoje a relação no âmbito escolar ela é essa, a realidade ela é basicamente essa, de tensão, né? De cuidado, de preocupação o tempo inteiro com relação a esses fatores todos. Isso gera a necessidade de funcionários multidisciplinares. Então eu não tenho só hoje um professor que dá aula de história, ele tem que ser um professor de história, ele tem que saber Libras, ele tem que saber todo um outro contexto, estar preparado efetivamente para as atuais necessidades e consequentemente isso contribui num aumento também de custo operacional para essas instituições de ensino que hoje não podem ou não, muitas vezes não são repassados para os alunos. A gente vai falar também das questões dos portadores de necessidades especiais, dos alunos com deficiência, tem a Lei Brasileira de Inclusão nova aí, e hoje essa é uma frequente, né? Hoje isso é uma constante, a gente vai abordar alguns assuntos dessa natureza também. Alguns direitos que são muitas vezes reivindicados.
igualdade de condições para o acesso e permanência em uma conclusão bem-sucedida desses alunos, atendimento educacional especializado aos alunos que possuem necessidades educacionais especiais. Isso hoje é uma circunstância que eu posso assegurar a vocês que boa parte das instituições de ensino não estão preparadas para esse cenário. Em 2016 nós tivemos a vigência da nova lei, né, brasileira de inclusão, se nós podemos assim chamá-la, e ela abordou um aspecto fundamental para as instituições particulares de ensino. Porque o que acontecia antes? Antes, as instituições de ensino elas estavam autorizadas, ou muitas vezes até justificavam a negativa de matrícula dos alunos que portavam necessidades especiais sobre o fundamento de não terem condições pedagógicas ou estruturais de atender esses alunos. Sobreveio uma legislação em 2016 que agora imputa uma obrigatoriedade dessas instituições em efetivamente aceitar esses alunos com qualquer tipo de necessidade especial, sob o fundamento de falta de estrutura, falta pedagógica e etc. E mais, as instituições de ensino particular hoje não podem transferir eventuais custos adicionais aos responsáveis desse aluno. Então hoje essa é uma realidade. As escolas precisam se preparar. Não sei se vocês estão cientes aqui ou não, mas em fevereiro desse ano o Ministério Público aqui da 22ª Promotoria de Londrina encaminhou uma recomendação administrativa a todas as instituições particulares de ensino, justamente tecendo orientações no tocante às necessidades especiais, né? E nós tivemos que elaborar, todas as instituições de ensino tiveram que elaborar o chamado mapa da inclusão, onde elas tiveram que responder quais são os alunos portadores de necessidades especiais, quais são as suas necessidades, quais são os planos individualizados de atendimento desses alunos, como isso é feito. Tivemos que juntar os contratos de prestação de serviço para verificar se os custos estavam sendo repassados aos pais ou não. Então hoje essa é uma realidade educacional que as instituições precisam estar preparadas, né? Nós temos, por consequência, um aumento do controle dos agentes regulatórios, né? Que antes nós não tínhamos também uma atenção tão voltada para as instituições de ensino, mas hoje nós temos visto um aumento dessa fiscalização, seja de MP, PROCON, sindicatos, temos as associações dos pais e mestres, né, que fazem um peso enorme nas questões pedagógicas, nos critérios avaliativos dessas instituições de ensino, as próprias redes sociais, alunos e órgãos públicos em geral. Então hoje, esse é o contexto que as instituições de ensino estão mergulhadas, né? Quando nós começamos a debater esses assuntos, principalmente com os gestores de instituições de ensino, e nós terminamos muitas vezes essas palestras, eles falam assim: nossa, que medo do negócio que eu tenho, né? Porque eu estou inserido numa circunstância onde a minha responsabilidade é tremenda, né? E muitas vezes nem os gestores tinham ciência dessa responsabilidade toda, né? Então, gente, na verdade, hoje nós temos um cenário onde essas instituições de ensino precisam estar preparadas para todas essas adversidades, para todas essas circunstâncias. E nós acabamos identificando que muitas delas não estão, né? Isso resulta em conflito, isso resulta em judicialização, isso resulta em prejuízo para essas instituições de ensino. Seja prejuízo financeiro, seja prejuízo de ordem de sua imagem e assim por diante. Então, é nesse contexto que a mediação e o que o tema proposto aqui se configura como uma alternativa muito importante, muito interessante para a solução de todos esses impasses, né? E nós estamos vendo também o quê? Que agora é que as instituições estão acordando para essa realidade, né? Estão identificando os benefícios que esse instituto pode efetivamente gerar, né? Então, veja, em função disso tudo, nós temos as consequências. São os inquéritos civis, os autos de infração, termos de ajuste de conduta com o Ministério Público, né? Ações civis públicas, procedimentos fiscalizatórios, ações indenizatórias e reparatórias, enfim, um aumento da judicialização, um aumento da problematização dessa instituição de ensino, tá? E isso é muito grave, porque nós acabamos tendo uma circunstância onde muitas vezes as instituições de ensino
acabam focando muito mais em como se proteger, se prevenir, atuando numa defensiva e deixando de se preocupar com o aspecto pedagógico, deixando de se preocupar muitas vezes com a formação daquele aluno. Então a gente precisa encontrar aí um equilíbrio e a mediação ela pode se configurar sim como uma alternativa bastante interessante para essa circunstância toda, né? Essa é a consequência, a intensificação da judicialização das relações escolares. Gente, se eu posso dizer alguma coisa para vocês aqui em tudo que eu já vi, as variáveis são imensas, né? O Dr. Felipe vai abordar um pouco a questão da mediação no ensino superior. A cada ano é possível enxergar uma crescente no aumento desses conflitos. Conflitos que vão desde circunstâncias do inadimplemento de uma mensalidade escolar até problemas muito mais graves, né? Como a questão da acessibilidade dos portadores de necessidades especiais, as questões de gênero no âmbito das instituições de ensino, as questões relacionadas a bullying, a violência escolar, a exigências de pais muitas vezes infundadas, né? Então, eu vou contar alguns exemplos aqui depois, assustadores, tenebrosos, né? Para que a gente possa contextualizar isso tudo. Por isso que nós estamos aqui dizendo e apostando muito no quê? Na mediação. A mediação, na verdade, ela não é a reinvenção da roda, né, se podemos assim dizer, mas ela efetivamente pode ser um mecanismo muito eficaz na solução desses conflitos, né? Não só na solução desses conflitos, mas na manutenção de um ambiente escolar saudável, né? Numa circunstância onde você consegue atenuar essa tensão atual vivida no âmbito das instituições de ensino, tá? Obviamente que desde aí do uso adequado dessas práticas. Então, falar um pouquinho aqui do conceito da mediação, não é novidade para ninguém que está aqui, mas a mediação ela seria um instituto por intermédio do qual nós temos os próprios envolvidos nesse conflito, né, buscando por intermédio de um diálogo, por intermédio de uma aproximação, a solução desta circunstância. Obviamente que assessoradas por um terceiro imparcial, né, e que efetivamente vai adotar uma postura apenas e tão somente o quê? Contributiva na solução desse conflito de interesses, né? Então, muitas vezes aquele terceiro que vai auxiliar as partes a encontrarem esse denominador comum. Essa é a figura da mediação. É um cenário de pacificação, né? É um cenário de solução de todos esses conflitos, de todas essas circunstâncias, sem que efetivamente isso atinja o Poder Judiciário, né? E aí nós vamos colocar na mão de um magistrado a solução daquela circunstância, por intermédio de um processo moroso, por intermédio de um processo que muitas vezes é caro, né? E efetivamente instaura uma relação de insegurança. Eu costumo dizer que muitas vezes o maior prejuízo para as instituições de ensino gerado por essa judicialização, às vezes não é nem a própria condenação financeira ou a própria sentença lavrada, mas é o efeito colateral que esse processo gera, né? Esse processo gera uma circunstância de instabilidade, de risco dentro da instituição de ensino, uma circunstância de medo, uma circunstância de dúvida, uma verdadeira insegurança, né, que se estende ao longo de todo um tempo. E isso tudo se transforma em contingência para a escola, né? Esse é o grande problema. Talvez o efeito colateral dessa judicialização seja tão maior do que o próprio processo em si, tá? Então, a mediação ela seria uma alternativa. Fiz aqui algum esboço histórico da mediação no âmbito escolar e nós vamos entender que ela é recente, né? Isso nós estamos falando agora, isso tudo é muito novo, as escolas muitas vezes não conhecem esse assunto. E olha só, na década de 70 foi a década que surgiram os principais centros de mediação nos Estados Unidos, propriamente dito, e voltados para o aspecto público, não privado, né? Então nós estamos falando de década de 70, nós estamos falando de algo recente, né? E foi só na década de 80 que esses programas de mediação existentes nos Estados Unidos começaram a ser empregados e serem utilizados nas instituições de ensino.
e voltados naquela circunstância. Eu não trouxe esse material aqui até para não gerar uma extensão muito grande do conteúdo, mas voltados basicamente para a solução de uma circunstância de violência escolar. Os programas de mediação ainda eles eram muito voltados para a solução dos conflitos entre os alunos, né? E na verdade a mediação ela é muito maior do que isso. Ela não pode ser compreendida como uma forma de solucionar esses conflitos só entre alunos, mas conflitos entre alunos e professores, entre professores e instituição de ensino, entre instituição de ensino e pais, né? Ela tem uma aplicabilidade muito maior do que isso. Se você olhar em Portugal, por exemplo, foi só na década de 90 que isso começou efetivamente a ser trabalhado, também na esfera pública, e a partir daí isso começou a se disseminar para outros países. Eu tive uma oportunidade de, em 2015, passar 4 meses na Suíça, e eu fui fazer a conclusão do meu projeto de mestrado, enfim. E o meu projeto de mestrado ele tinha a ver com os direitos fundamentais, e eu falei muito da questão educacional igualmente, né? Direito fundamental, escola, tem tudo a ver. E nesse contexto, eu me deparei lá, também não era o meu foco, mas eu me deparei com programas de mediação existentes no âmbito dessas instituições de ensino, e é fantástico ver como isso funciona no âmbito de uma instituição de ensino. Eu voltei dizendo que, se as instituições de ensino soubessem, né, o mecanismo que se tem à disposição para solucionar boa parte dos conflitos de interesse, já se estava falando nisso há muito mais tempo aqui, né? É fantástico a forma como isso pode gerar resultados expressivos. No Brasil, a primeira vez que a gente foi ouvir falar em mediação no âmbito escolar, deixando isso bem claro, foi nos anos 2000, com esse projeto de escola de mediadores, que foi uma parceria feita entre a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro e também escolas públicas, né? Até então não se falava em mediação no âmbito privado, isso era voltado para o público, né? Em 2017, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ele fez uma parceria com a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro também, voltado ao desenvolvimento do quê? De projetos de mediação, né? No estado de São Paulo, isso começou com o PMEC, que é o Professor Mediador Escolar Comunitário. Tá? Esse projeto começou também em 2016, 2017 e gerou resultados expressivos e muito significantes, principalmente na redução da violência no âmbito escolar, né? Então isso são dados, isso são informações concretas, né? Nós não estamos especulando essas circunstâncias. Tanto é que efetivamente esse projeto de mediação escolar do Estado de São Paulo ele acabou sendo ampliado, né? E hoje ele já atende basicamente aí quase que a integralidade das escolas públicas municipais, né? Então é algo muito interessante, tá? E ele consiste basicamente na formação dos professores como mediadores, né? Solucionando todos esses conflitos existentes no âmbito escolar. Aqui a gente tem a função, né, do PMEC, que é atuar de forma proativa, preventiva e mediadora, com o emprego de práticas colaborativas e restaurativas de conflitos do cotidiano escolar. Isso contribui para uma melhora do ambiente da instituição de ensino. Isso contribui efetivamente para uma circunstância onde se aliviam essas tensões, né? E se cria um ambiente propício efetivamente para o desenvolvimento desses alunos, né? Tanto pedagógico quanto como cidadãos propriamente ditos. Aqui nós temos os dados. A conclusão do estudo mostrou que são necessárias ações de resolução de conflitos específicas nas escolas para minimizar os casos de violência e restabelecer a harmonia no ambiente escolar. Veja, até agora, o que existe muito concretamente no âmbito de mediação escolar, né, muito mais incisivamente, é a mediação na seara pública. Pouco se fala ainda da mediação no setor privado, né, no ensino superior, no ensino básico, médio, fundamental e assim por diante. Então, sem sombra de dúvidas, é algo que precisa ser mais bem trabalhado, é algo que precisa ser mais bem desenvolvido. E existe uma precariedade, muitas vezes, né, de profissionais para atuar nessa área também. Então, está aí um campo muito interessante. Só contextualizando ainda, para a gente passar logo para os conflitos, eu até conversei com o Dr. Felipe e falei assim, nossa, eu achei algo muito bacana, que se vocês forem ter acesso à nova Base Nacional Comum
curricular, ela dispõe no seu próprio texto circunstâncias que são muito próximas ou particulares da mediação em si, né? Eu até separei esses trechos aqui efetivamente para que vocês possam ter acesso, e isso com o intuito do quê? De contextualizar como a mediação ela pode ser próxima e eficaz efetivamente na solução dos conflitos dessas instituições de ensino. Então olha lá, conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas e com a pressão do grupo. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, com acolhimento e valorização da diversidade dos indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas, potencialidades, sem preconceitos em geral. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, determinação, tomando decisões, enfim, são todas circunstâncias que estão no texto, né, da nova Base Nacional Comum Curricular e que guardam uma relação com o Instituto da Mediação e com a preocupação de solução desses conflitos no âmbito das instituições de ensino. Então, o que esperar da mediação, né? O que esperar da mediação escolar no âmbito dessas instituições de ensino? Nós temos aqui, eu fiz algumas colocações, mas o foco dessa mediação no âmbito escolar seria justamente esperar o quê? Uma pacificação, um desenvolvimento de um ambiente escolar saudável, né? Uma circunstância onde efetivamente esses conflitos não se tornem judiciais. Isso só agrava os problemas das instituições de ensino. Então, você adotar uma postura colaborativa, mediadora, preventiva, muitas vezes, é fundamental. Você está criando todo um cenário no âmbito de uma instituição de ensino, onde prepara a escola para lidar com esses conflitos, prepara a escola para lidar com essas adversidades, né? E veja, é impressionante como a força da mediação ela é capaz de solucionar isso, né? Através de uma conversa, através de um interesse de pacificação verdadeiramente. Eu tenho aqui alguns casos, né? Por exemplo, bullying. Nós tivemos uma vez, em uma determinada instituição de ensino, uma circunstância onde uma mãe questionou efetivamente a instituição de ensino acerca de que a sua filha ela estava sofrendo bullying por parte dos seus colegas de sala. Talvez essa é uma arguição muito frequente nos dias de hoje, tá? E o que acontecia em particular? Essa era uma aluninha, gente, que ela tinha na época 8 anos de idade, tá? 8 para 9 anos de idade. E ela tinha um sobrepeso para a idade dela, tá? E em função desse sobrepeso, nós tínhamos uma circunstância onde os aluninhos de 8, 9 anos de idade acabavam sempre tirando sarro. Muito embora a escola adotasse uma postura proativa nesse cenário, né? Seja por intermédio dos professores, seja por intermédio dos inspetores, essa aluna já havia sido trocada de sala, né, com o intuito de se atenuar esses problemas, mas nós, na instituição de ensino, acabamos vendo que nós estávamos apenas e tão somente adotando medidas paliativas, nós não estávamos resolvendo o problema em si. E nós começamos a ter uma observação maior em cima dessa aluninha, e a gente começou a perceber que quando ela vinha para a instituição de ensino com a sua lancheirinha, dentro da lancheira dela tinha um Big Mac, né? Era refrigerante, era Big Mac, eram todas comidas impróprias para uma aluna ou para um aluno daquela idade propriamente dita. Então, isso contribuía para o sobrepeso daquela aluna. Nós tínhamos uma postura de uma mãe, que isso é muito comum, pelo amor de Deus, eu não estou entrando aqui numa seara de crítica ou qualquer coisa nesse sentido, mas era uma mãe que havia se divorciado, então ela era responsável efetivamente por aquela aluna, e ela trabalhava o dia inteiro, ela tinha 2 empregos, ela trabalhava de manhã, de tarde e de noite, então a aluna ficava efetivamente na instituição de ensino o dia todo. E aí a mãe, com o intuito de tentar agradar muitas vezes a filha, e compensar talvez essa distância,
acabava contornando com Big Mac, comigo, não sei o que, etc. Veja, resolveria o problema apenas então somente a escola ficar mudando essa aluna de sala de aula, ficar orientando os professores para toda vez que visse uma circunstância dessa intervir, falar com o aluno, olha, não pode fazer isso? Isso não iria resolver o problema. Nós tivemos que adotar uma postura, o quê? Nós marcamos várias reuniões com essa mãe dentro dessa instituição de ensino. Essa foi a estratégia adotada pela escola, sempre com a presença da psicóloga da instituição de ensino, tá? Dos professores efetivamente que atendiam aquela aluna. E nós começamos a devagar começar a mostrar para a mãe o seguinte, olha, essa postura não é adequada, né? Isso está contribuindo para todos esses problemas de bullying que ela vem sofrendo no âmbito da instituição de ensino. E por mais que a gente adote uma postura de trocá-la de sala, conversar efetivamente com os pais dos alunos que fazem aquilo, orientar os professores e assim por diante, isso nunca vai se resolver, né? Ela vai conviver com isso o resto da vida dela. Então foi uma conduta muito próxima de uma circunstância de mediação, onde nós conseguimos mostrar para aquela pessoa, para aquela mãe efetivamente, que muitas vezes o problema não está na instituição de ensino, o problema está dentro de casa muitas vezes, né? E conseguimos chegar efetivamente num meio termo, numa solução, em uma circunstância que para a escola também foi preparatória, porque todas essas reuniões nós fazíamos atas, nós colhíamos as assinaturas dessa mãe, dos professores envolvidos, então era uma prova de que a escola estava adotando uma postura o quê? Ativa, né? Ela estava preocupada em solucionar esse conflito. É essa postura que as instituições precisam manter e que quase nunca acabam mantendo, e é por isso que isso acaba também resultando na judicialização dessas questões todas, né? Questões de inclusão, citei para vocês, nós recebemos essa recomendação administrativa, não sei se no ensino superior isso aconteceu, agora em fevereiro, mas no âmbito das instituições de ensino básico, fundamental e médio, essa recomendação administrativa com 19 perguntas, anexos, algo extremamente complexo. As escolas, muitas escolas nem sabiam que elas tinham que receber isso, né? E muitas escolas achavam efetivamente que elas poderiam receber esses alunos na sua escola. E aí, por exemplo, aquele aluno precisaria de um professor de Libras, precisaria de um professor especializado em determinada circunstância, poderia transferir esse custo para os pais. Isso não pode acontecer, né? É um problema muito sério que acontece hoje, né? Violência escolar nem se fala, né? Problemas relacionados a agressões, a problemas entre alunos e professores, né? Isso é algo que não é particular, não é próprio só do sistema público, né? Que do público é o que vai para a mídia. As instituições privadas de ensino, muitas vezes, quando essas circunstâncias acontecem, fazem o quê? Abafam isso, né? Porque isso é problema. Agora, como evitar a violência escolar? Está aí a mediação também como um papel fundamental. Questões financeiras. Nós desenvolvemos também um projeto de recuperação de crédito muito interessante. E a gente acabou enxergando, né, que a maior efetividade na recuperação do crédito de uma instituição de ensino, daquele pai que está inadimplente, não é notificando, não é colocando no Serasa, não é entrando com ação de execução, não é isso, né? É efetivamente chamando esse pai para dentro da instituição de ensino, propondo para ele alternativas diferenciadas de pagamento. Nós atuamos para uma escola, eu lembro certinho, isso era uma instituição de ensino de Rondonópolis, Mato Grosso. E lá, por consequência, até em razão da região, existem muitos produtores rurais, né? E essa escola nos procurou porque ela estava com um problema de inadimplência terrível, né? Qual era o problema de inadimplência que ela tinha? Como boa parte dos responsáveis pelos alunos eram produtores rurais, o que eles faziam? Deixavam para fazer o pagamento das mensalidades nos períodos de safra. Então, se você pegasse o relatório de inadimplência daquela escola, era algo assim, estrondoso, né? Só que chegava no final do ano, pagava e resolvia toda a inadimplência. E essa escola nos procurou, querendo adotar uma postura de judicialização, vamos entrar com ação de execução, porque a gente não pode deixar isso ser uma cultura nessa escola, senão a escola vai quebrar, etc, 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 etc. Falei, olha, nós podemos adotar esse caminho? Podemos. Mas vai ser eficaz para o seu público, né?
Então, por que não adotar uma postura onde nós podemos criar planos diferenciados de pagamento para esses pais, né? Onde a escola pode efetivamente se preparar, né? Se precaver, manter ali a sua linha de pagamento específico e também não perder esses alunos, né? Porque essa é uma postura também que tem que ser pensada numa instituição de ensino. Daí uma outra situação em que a mediação também acaba ajudando muito, né? E com relação a premissas pedagógicas, é o que a gente acaba falando, é o que eu falei no começo também, né? Muitas vezes a gente já fez inúmeras mediações e não sabíamos que estávamos fazendo mediações em determinadas circunstâncias específicas. Então é isso, até para não tomar muito tempo, e ainda tem aqui o meu xará para poder falar também, eu busquei dar um enfoque nessa mediação no ensino básico. Depois a gente vai ter um período de perguntas, debate, etc. Eu posso contar outros casos e a gente discutir isso também com maior profundidade no âmbito prático, né? Mas, basicamente, com relação à mediação no ensino básico, médio e fundamental, essa é a percepção. Passar para o meu amigo aqui poder dar continuidade.